Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse módulo de resolução de exercícios, hoje com o assunto funções, dando início ao estudo do cálculo. Os alunos que ainda não dominam esse assunto devem procurar a aula teórica específica acerca desse tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse conteúdo ao qual eu estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Se f e g são funções reais de R em R dadas pelas leis f de x igual a x ao cubo e g de x igual a x mais 1, obtém as leis que definem as compostas g composta com f composta com g, f com f e g com g. Bom, vamos iniciar fazendo g composta com f, né? Bom, para encontrarmos essa função, basta colocarmos a função f de x no lugar da incógnita x na função g de x, ou seja, o que nós teremos é x mais 1, em que x é agora composta com a f de x. Como f de x é igual a x ao cubo, nós teremos x ao cubo mais 1. Então, essa é a composta de g com f. A composta de f com g é exatamente x ao cubo, só que no lugar de x eu devo colocar a função g de x. E, portanto, nós vamos ficar com x mais 1 ao cubo, uma vez que g de x é x mais 1. Compondo agora f com f, nós vamos pegar a função f de x, que é x ao cubo, e vamos colocar no lugar de x a função f de x, que também é x ao cubo. Então, portanto, ficaremos com x ao cubo elevado ao cubo, e, portanto, x elevado à nona. E, por fim, compondo g com g, nós teremos a função g de x, que é x mais 1. No lugar de x, nós vamos colocar a função g de x, obtendo assim x mais 1 mais 1. Logo, x mais 2. Essas são as compostas solicitadas. Como podemos observar aqui, as funções compostas solicitadas. Sejam as funções reais f de x igual a x mais 2, g de x igual a x quadrado e h de x igual a 2 elevado a x, determine h composta com g composta com f. Bom, vamos iniciar fazendo g composta com f. Então, o que eu tenho para fazer g composta com f, que também pode ser escrita g composta com a função f, eu preciso pegar a função g de x, que é x ao quadrado, e no lugar de x colocar a função f de x, obtendo assim x mais 2 ao quadrado, uma vez que f de x é x mais 2. Agora eu vou compor a função h com a função g composta com f. Então, eu posso representar essa composição dessa forma. Eu ainda posso representar essa composta dessa forma. Para obter essa composta, basta eu pegar o valor da função h de x, que é 2 elevado a x, e no lugar de x, colocar o valor de g composta com f, que nós acabamos de encontrar. Logo, nós teremos 2 elevado a g composta com f, que é x mais 2 elevado ao quadrado. Essa é a composta solicitada. Como podemos perceber, primeiramente fazemos a composta de g com f. Está aqui. A função g de x é x ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar a função f de x,
Logo, eu ficarei com x mais 2 ao quadrado, uma vez que f de x é x mais 2. Depois, fazendo a composta de h com a composta de g com f, basta eu pegar a função h de x, 2 elevado a x, e compor essa função h de x com a função composta g com f de x, que eu acabei de obter aqui em cima. Então, no lugar de x, eu vou colocar x mais 2 ao quadrado. Foi isso que foi feito aqui. Essa é a composta solicitada. Determine as funções elementares f e g de modo que g composta com f é igual a f grande, quando f grande é uma função real dada por f grande de x igual a 2 elevado ao cosseno de x. Bom, partindo da função f grande de x igual a 2 elevado ao cosseno de x, nós percebemos claramente que nessa função nós temos 2 elevado a x e no lugar de x foi colocada a função cosseno de x. A função cosseno de x é a função f de x e a função 2 elevado a x é a função g de x. Logo, se nós fizermos a composição de g com f, colocando a função f de x no lugar de x, nós obteremos a função f grande de x, que é 2 elevado ao cosseno de x. Como a gente demonstrou, a função f grande de x igual a 2 elevado ao cosseno de x é a função g de x, que é 2 elevado a x, composta com a função cosseno de x, que é a função f de x. Portanto, a função f de x é igual ao cosseno de x e a função g de x igual a 2 elevado a x. Determine as funções elementares f, g e h de modo que h composta com g composta com f é igual a f grande, sendo f grande uma função real, dada por f grande de x igual ao cosseno de 2 elevado a x mais 3. Bom, partindo da função f grande de x igual ao cosseno de 2 elevado a x mais 3, nós percebemos claramente que a função cosseno de 2 elevado a x mais 3 teve, no lugar de x, colocada a função f de x, que é igual a x mais 3. Bom, partindo agora dessa função, que eu vou chamar de f grande linha de x igual ao cosseno de 2 elevado a x, a gente percebe que no lugar de x foi colocada a função g de x, que é igual a 2 elevado a x. Logo, eu tenho agora as funções f de x, g de x, e aqui me sobrou a função h de x, que é igual ao cosseno de x. Portanto, f de x é igual a x mais 3, g de x é igual a 2 elevado a x, e h de x é igual ao cosseno de x. Se nós pegarmos a função g de x e colocarmos no lugar de x na função h de x, nós teremos o cosseno de 2 elevado a x, que é o que temos aqui. Se pegarmos agora a função f de x e colocarmos no lugar de x, nós teremos a função cosseno de 2 elevado a x mais 3, que é o que tínhamos inicialmente. Conforme já demonstramos, a função h de x é a função cosseno de x. No lugar de x foi colocada a função g de x, que é 2 elevado a x. E no lugar de x foi colocado novamente uma outra função chamada f de x, que é igual a x mais 3. Então, aqui eu tenho a função f de x, aqui eu tenho a função g de x, e aqui me sobra a função h de x. Essas são as funções elementares solicitadas pelo problema.
Determine a função inversa da função f de R em R, assim definida. Bom, nós temos aqui uma função com 3 sentenças. X, se x for menor ou igual que 1. X mais 1 sobre 2, se x estiver entre 1 e 3, podendo inclusive ser 3. E x² menos 7, se x for maior que 3. Bom, na verdade, o que está escrito aqui é que y é igual a x se x for menor ou igual que 1. Y igual a x. Ou y igual a x mais 1 sobre 2 se 1 mais 1 sobre 2 for menor que x mais 1 sobre 2 e isso for menor ou igual que 3 mais 1 sobre 2. Notem que eu estou colocando no lugar de x, x mais 1 sobre 2. Se eu estou somando 1 a x e depois dividindo por 2, eu tenho que fazer o mesmo com 1 e com o 3. Por isso, eu estou fazendo 1 mais 1 dividido por 2 e 3 mais 1 dividido por 2. Na última sentença, y igual a x² menos 7, e isso se x² menos 7 for maior que 3 elevado ao quadrado menos 7. Notem que eu estou colocando x² menos 7 no lugar de x, e, portanto, eu tenho que elevar 3 ao quadrado e também subtrair por 7, para que a desigualdade não seja alterada. Podemos dar uma melhorada nessas sentenças. Vamos escrever y igual a x. Isso se y for menor ou igual que 1. Notem que se x é igual a y, eu posso colocar y no lugar de x. Também teremos y igual a x mais 1 sobre 2. Se 1 mais 1, 2 sobre 2, 1, for menor que y, porque o y nesse caso é x mais 1 sobre 2, então eu posso colocar y em seu lugar, e y for menor ou igual que 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. Na última sentença, y igual a x² menos 7, isso se y for maior que 3 ao quadrado, 9 menos 7, 2. Notem que y é igual a x² menos 7, então eu posso colocar no lugar de x² menos 7, y. Bom, agora nós vamos fazer a troca das variáveis, que é o mecanismo que eu utilizo para encontrar as funções inversas. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó, x é igual a y se x for menor ou igual que 1. Na segunda sentença, x é igual a y mais 1 sobre 2, se 1 for menor que x, menor ou igual que 2. De novo, eu estou trocando o y com o x. E, por fim, x é igual a y ao quadrado menos 7, se x for maior que 2. Mais uma vez, estou trocando o y com o x. Bom, vamos isolar agora a incógnita y. Nós teremos agora, então, x, se x for menor ou igual que 1, uma vez que y é igual a x. Na outra sentença, eu vou ter 2x, passando 2 para o outro lado da igualdade, menos 1. Então, eu terei 2x menos 1, que é igual a y. Isso se 1 for menor que x e x for menor ou igual que 2. E na última sentença, eu terei menos 7 para o outro lado da igualdade, x mais 7. O quadrado aqui sobre o y vai virar raiz quadrada do outro lado da igualdade. Logo, eu terei raiz quadrada de x mais 7, se x for maior que 2. Essa é a função inversa dessa função original com 3 sentenças. Todo o processo aqui descrito didaticamente, fazendo as trocas de variáveis. Observe que eu coloquei em vermelho. Ó. Eu estou trocando o x por x mais 1 sobre 2. Portanto, eu tenho que somar 1 e dividir por 2 tanto o 1 quanto o 3. Foi isso que foi feito aqui. Na última sentença, eu estou trocando o x por x² menos 7. Portanto, eu tenho que elevar o 3 ao quadrado e subtrair 7. É isso que eu estou fazendo aqui. Trocando agora a variável y pela variável x,
a gente vai obter a função inversa, que é uma função com 3 sentenças, inversa da função original que a gente tinha lá no início do problema. Sejam as funções f de R em R, tal que f de x igual a 2x menos 3, e g de R em R, tal que g de x igual a raiz cúbica de x menos 1, determine a função inversa de g composta com a inversa de f. Bom, vamos inicialmente encontrar as funções inversas da função f e da função g. Começando com a função f, nós temos que a função f de x é igual a 2x menos 3, ou seja, y é igual a 2x menos 3. Trocando as variáveis de posição, nós vamos obter x igual a 2y menos 3. Isolando a incógnita y, isolando a variável y, nós teremos a inversa de f de x igual a x mais 3 sobre 2, passando o menos 3 para o outro lado da igualdade e dividindo posteriormente por 2. Faremos agora a inversa da função g de x. A função g de x é igual a raiz cúbica de x menos 1, ou seja, nós temos y igual a raiz cúbica de x menos 1. Trocando as variáveis, x é igual a raiz cúbica de y menos 1. Isolando a variável y, elevando ambos os lados da igualdade ao cubo, nós teremos a inversa da g de x igual a x ao cubo. Aqui a raiz cúbica desaparece com o cubo, menos 1 vai para o outro lado da igualdade, mais 1. Bom, agora eu vou fazer a composição da inversa de g com a inversa de f, ou seja, eu vou pegar a inversa de f e vou colocar no lugar de x na inversa de g. Logo, nós teremos a inversa de g composta com a inversa de f igual a x mais 3 sobre 2 elevado ao cubo, colocando a inversa de f no lugar de x na inversa de g, mais 1. Bom, aqui nós temos o cubo de uma soma. Aqui nós vamos ficar com x ao cubo mais 9x² mais 27x mais 27 dividido por 8, 2 ao cubo, 8, mais 1. Aqui nós temos o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, mais 1. Aqui eu posso multiplicar o 8 aqui, 8 vezes 1 dá 8. Então, nós teremos x ao cubo mais 9x² mais 27x mais 27 mais 8 dividido por 8. E isso vai me dar x ao cubo mais 9x² mais 27x mais 35 sobre 8. Essa é a composta da inversa de g com a inversa de f. Bom, esse problema também pode ser resolvido usando o teorema das inversas, da composição das funções inversas. Esse teorema diz o seguinte, que compor a inversa da função g com a inversa da função f é a mesma coisa que fazer a inversa da composição de f com g. Ou seja, vamos primeiro fazer a composição da função f com a função g, que é pegar a função g de x e colocar no lugar de x na função f de x. Ou seja, nós vamos ficar com 2 vezes a raiz cúbica de x menos 1 menos 3, colocando no lugar de x a função g de x. Pois bem, agora nós vamos fazer a inversa dessa função, ou seja, vamos trocar x e y de posição. Ficaremos com x
igual a 2 vezes a raiz cúbica de y menos 1 menos 3. Vamos agora isolar a incógnita y, passando o menos 3 para o outro lado da igualdade. Nós vamos ficar com x mais 3 igual a 2 vezes a raiz cúbica de y menos 1. Para extrair essa raiz cúbica, vamos elevar ambos os lados da igualdade ao cubo, obtendo assim o cubo da soma, x ao cubo mais 9x2 mais 27x mais 27. E do outro lado da igualdade, teremos 8, porque 2 ao cubo, 8, vezes y menos 1, que é resultado do cancelamento da raiz cúbica com o cubo. Vou passar aqui para cima, ó. Teremos x ao cubo mais 9x2 mais 27x mais 27 igual a 8y menos 8. Passando o menos 8 para o outro lado da igualdade, x ao cubo mais 9x2 mais 27x mais 35, 27 mais 8, igual a 8y, e y, então, será igual a x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x mais 35, tudo isso dividido por 8. Essa função é o resultado da inversa de g composta com a inversa de f, x ao cubo mais 9x² mais 27x mais 35 sobre 8, resultado esse que obtivemos fazendo do outro modo, como eu demonstrei no slide anterior. Aqui, inicialmente, o cálculo das inversas de f e g, trocando as variáveis de posição e, posteriormente, isolando a variável y, depois fazendo a composição da inversa de g com a inversa de f, basta pegar a inversa de f e colocar no lugar de x na inversa de g, desenvolvendo esse cubo, nós vamos chegar a x3 mais 9x2 mais 27x mais 35 sobre 8. Essa é a composta da inversa de g com a inversa de f. Determine a inversa da função f de r mais asterisco em r, dada por f de x igual ao log da raiz de x. Bom, a função f de x é a função logarítmica log da raiz de x. Isso significa que nós temos y igual ao log da raiz de x. Fazendo a troca de variáveis, nós vamos ter x igual ao log da raiz de y. Bom, pela definição dos logaritmos, sabemos que aqui nós temos a base 10. Então, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Ou seja, a raiz de y é igual a 10 elevado a x. Isolando a incógnita y, nós vamos elevar ambos os lados dessa igualdade ao quadrado, ficando com y igual a 10 elevado a 2x. A raiz quadrada é cancelada pelo quadrado. Aqui, a propriedade das potências, potência de potência, 2 vezes x, 2x. Ou seja, a inversa da função f é igual a 10 elevado a 2x. Muito tranquilo esse exercício. Aqui nós temos a função f de x, fazendo a troca de variáveis, colocando y no lugar de x e x no lugar de y, que é a mesma coisa que f de x, né? Nós obtemos a raiz de y igual a 10 elevado a x, elevando ambos os lados ao quadrado. A inversa da f de x, então, será 10 elevado a 2x. Determine a inversa da função f, dada pela lei f de x igual ao seno de x sobre 2. Bom, f de x
é igual ao seno de x sobre 2, isso significa que eu posso escrever y igual ao seno de x sobre 2. Trocando as variáveis de posição, x é igual ao seno de y sobre 2. Bom, isolando agora a incógnita y, nós teremos y sobre 2 igual ao arco seno de x. O seno de um lado da igualdade se transforma em arco seno do outro lado da igualdade. É a inversa da função seno. Portanto, y será 2 vezes o arco seno de x. Dito de outro modo, a inversa da função f de x é igual a 2 vezes o arco seno de x. Conforme dissemos, f de x igual ao seno de x sobre 2, trocando as variáveis de posição, x igual ao seno de y sobre 2, ou seja, y sobre 2 é igual ao arco seno de x, o seno aqui se transforma na função inversa arco seno do outro lado da igualdade. Obtemos, então, assim, 2 vezes o arco seno de x é a função inversa da função f de x, que inicialmente era igual ao seno de x sobre 2. No nosso próximo encontro, dentro desse módulo de resolução de exercícios, vamos começar a falar de limites, sua definição e também abordaremos os limites laterais. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!